Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eric Mota, está no ar mais um Mota por aí. Os bastidores da reportagem, hoje aqui em Brasília, duas coisas são muito importantes que devem movimentar o dia político. A primeira é a abertura da CPI da pandemia, deve acontecer a leitura desse processo hoje no Senado Federal. E a segunda é a votação do projeto de urgência da Lei de Segurança Nacional. O bicho, como sempre, vai pegar, vamos nessa. Por óbvio, vou para o único lugar possível hoje, né? Congresso Nacional, mostrar toda essa loucura aí envolvendo Lei de Segurança Nacional, em especial CPI da Covid. Vou pegar os equipamentos aqui. Tô chegando aqui, portanto, já no Congresso Nacional. Agora são 13h30. Daqui a meia horinha tem o meu primeiro link para falar, é claro, sobre as expectativas para esse dia. A sessão da Câmara já está começando, do Senado começa daqui a pouquinho. Tanto a urgência da projeto de lei de segurança nacional, quanto o trabalho ali no Senado, aquela porta ali é do Senado, devem gerar bastante repercussão e resistência política. Vamos lá, já explico melhor. Bem, enquanto eu monto os equipamentos aqui, eu vou explicando. A Lei de Segurança Nacional, ela tem apoio, a urgência dela tem apoio de quase a totalidade dos parlamentares, com exceção do PSL. Até o momento, o PSL é o partido que está contrário à aprovação dessa urgência. Mesmo aprovando a urgência hoje, a tendência é de que o texto final, o mérito da questão, só seja aprovado daqui a 3 semanas. Eu expliquei sobre isso, vou deixar o vídeo aqui no card. Portanto, apesar de ter apoio para se aprovar essa urgência, os parlamentares estão receosos quanto ao conteúdo mesmo, né? A tendência é de que a urgência seja mais fácil, mas o conteúdo, o mérito da questão demore para ser aprovado. Isso porque a gente está falando de uma mudança no Código Penal que trata diretamente dos direitos dos cidadãos. A Lei de Segurança Nacional, ela prevê, por exemplo, que é crime ofender a honra do presidente da República. Algo que é completamente descabido para tempos democráticos, né? Portanto, essas coisinhas devem mudar, devem sair, outros pontos devem entrar, mas o receio é justamente no que deve entrar. Portanto, os parlamentares tendem a, apesar de ser aprovada a urgência, tendem a dar bastante trabalho na articulação quanto ao conteúdo, que é o que vai ser aprovado daqui a 3 semanas. Basicamente, porque o conteúdo dessa lei, ele trata de liberdades democráticas, liberdades individuais. E, portanto, essa parte em si vai ter, com certeza, resistência. Porém, a questão da urgência vai ter certamente obstrução, vai ter aquela gritaria de sempre, mas no final a urgência vai ser aprovada, eu acredito que ainda hoje, aqui na Câmara dos Deputados. Já no Senado Federal, a briga vai ser para aprovar para ler a abertura do CPI. E aí a briga principal vai ser no que vai ser incluso. Segundo que a gente já apurou, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, vai incluir na CPI da Covid um pedido do senador Girão, que prevê estudar nessa CPI da pandemia, incluir ali as investigações do uso do fundo repassado pelo governo federal aos estados e municípios, quanto especificamente ao uso desse recurso para a pandemia. A CPI no Senado não pode investigar prefeitos e governadores, porque isso contraria o regimento interno do próprio Senado. Mas ela pode investigar o uso que esses governadores fizeram dos repasses federais. E é nesse ponto que ela vai se prender. Vou terminar de montar aqui, daqui a pouquinho temos o link. Estou aqui na Câmara dos Deputados, onde daqui a pouco vai ser votada a urgência do projeto de lei que altera a Lei de Segurança Nacional. Daqui a pouquinho mais detalhes, é claro, no Band News TV. Também vamos falar sobre ali, ó, Senado Federal, onde vai ser lido em instantes o relatório da criação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, que tem preocupado tanto o governo e tem gerado tantas polêmicas desde a semana passada. Portanto, liga sua TV na tela da Band e chega junto.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acaba de ler o requerimento de abertura da CPI da Covid-19 e ficou exatamente como a gente vinha falando que iria ficar. A CPI tem como base o pedido do senador Randolfo Rodrigues, porém o senador Eduardo Girão, que pediu também para investigar o repasse federal para governadores e prefeitos, também foi apensado esse pedido, ou seja, anexado junto à CPI. Então o que acontece? A CPI vai investigar o governo, passes do governo federal para os estados, como os estados geriram o governo federal. O foco, portanto, segue os recursos do governo federal. O foco, portanto, segue no governo federal. E temos uma novidade de última hora que na Câmara dos Deputados, acordo acabou de ser amarrado entre os parlamentares e o pedido de urgência da Lei de Segurança Nacional não vai mais ser votado hoje. Foi feito esse acordo entre as lideranças, vou explicar o porquê. Para tanto o PSL quanto o PSOL, o projeto de lei que modifica a Lei de Segurança Nacional está muito ruim. O PSOL acredita que o projeto de lei está sendo muito duro e traz perigos para as liberdades individuais, coloca, por exemplo, drones em cima de áreas de preservação como sendo algo que fere a soberania nacional, tem alguns problemas nesse sentido. Por outro lado, o PSL diz que o projeto é muito de esquerda, que é muito... Opa, estão me ligando da redação, depois eu volto. Então, como eu estava explicando, agora mesmo no link, por isso que eu parei de falar aqui com vocês, porque eu tive que entrar ao vivo. Tem de um lado o pessoal acreditando que o projeto está muito conservador, muito de direita, coloca em risco o Estado Democrático de Direito, do outro o PS na semana que vem. Mas o mérito continua para ser votado daqui a 3 semanas. Como eu já disse, esse texto é cabeludo. Por mais que aprovem a urgência, seja muito mais complicado de aprovar, viu? Bem, agora já estou esperando o Uber para voltar para a redação e como vocês podem ver, o dia aqui é muito dinâmico. Quando eu cheguei no Congresso Nacional, era tido como certo que a urgência do projeto que altera a Lei de Segurança Nacional seria votado ainda hoje. No final da tarde, agora há pouco, eu vi uma liderança saindo ali, eu corri para conversar com ela e fui informado que eles tinham acabado de fechar um acordo para que essa urgência fosse votada só na semana que vem. Isso por conta dos desencontros quanto ao conteúdo mesmo do texto. De um lado, o PSL acredita que o texto está muito de esquerda, do outro lado, o pessoal acredita que o texto está muito prejudicial para as liberdades individuais, portanto, acreditam-se que não é possível avançar dessa maneira. Foi tido esse adiamento para que eles cheguem a um acordo e, quando se aprove o texto, ele esteja o mais redondo possível. O medo, por exemplo, do pessoal é que depois de aprovado o texto, o Centrão, o próprio PSL, vote destaques. Destaques são alterações ao texto que devolvam aquilo que o pessoal chama de retrocesso. Por outro lado, o PSL teme algo bem parecido também. Então, diante da falta de acordos, a urgência deve ser votada na semana que vem. Aí já fica a explicação porque nós jornalistas dificilmente cravamos, vai ser, acontecerá. Em regra geral, a gente usa deve. Às vezes escapa. Hoje mesmo, provavelmente falei em algum momento que ia acontecer essa votação, porque escapa, né? Mas o ideal é sempre usar deve, tende a ser votado, deve ser votado. A expectativa é que seja votado, justamente por conta dessas mudanças de última hora que acontecem sempre e sempre. Bem, tô chegando aqui na redação, agora são 6h45. Tem aí uns 35 minutos para escrever meu texto. Passo para o meu editor, ele vai ter uns 15, 20 minutos para aprovar. Manda para São Paulo retorna, aí eu gravo. Isso do primeiro VT, do Band de Notícias. Depois tem toda essa correria do Jornal da Band. E ainda não sei quais serão os meus links. Então daqui em diante é foco total no trabalho. Pauleira, daqui em diante é que o bicho pega. Até aqui foi só aquecimento. Isso aí, ó, já foi mais um link. Já gravei as coisas do VT, o off, a do primeiro VT. Agora eu tenho que gravar a passagem do primeiro VT. Já mandei o texto do segundo VT, falta aprovar. Aí eu saio para gravar a passagem, gravar o off. E acabei de fazer um link também no Band News TV, explicando como deve funcionar a comissão. Tudo mais que eu já expliquei aqui nesse vídeo, não vou ser redundante. Vamos entrar ao vivo agora no Band News TV para falar sobre, claro, a CPI da Covid-19. Seguinte, as lideranças têm até 10 dias para entregar os nomes dos membros da comissão do colegiado investigativo. Serão 11 membros no total e mais 7 suplentes.
Bem, a ideia do governo federal é adiar o máximo possível o envio dos nomes para tentar atrasar também o máximo possível a abertura dos trabalhos desse colegiado investigativo. Como não foi permitido abrir 2 CPIs, mas o senador Rodrigo Pacheco acatou o pedido do senador Eduardo Girão, vai funcionar assim. Os trabalhos têm que ser focados somente no governo federal, mas isso inclui também o repasse dos recursos do governo federal aos estados e municípios. A estratégia do governo agora é tentar convocar o máximo de governadores possível para focar no uso dos recursos do governo federal pelos governadores, assim tira o foco, portanto, do governo. Agora são 11h30 da noite, acabei de guardar os meus equipamentos aqui, ainda tem mais ao menos um link e o VT para ir pro ar no Jornal da Noite, né? Por que ao menos um link? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Bem, só para fechar essa questão da CPI, portanto, hoje foi lido, agora cada partido tem 10 dias para enviar os nomes que vão compor essa CPI. A estratégia do governo é tentar adiar o máximo possível com que as lideranças governistas enviem esses nomes, porque é assim que enviar, a CPI pode ser instalada a qualquer momento. Mas também tudo vai depender do que o Supremo Tribunal Federal fará. Por quê? O Supremo pode decidir amanhã já se as sessões da CPI têm que ser presenciais ou se elas podem ser virtuais. Como o presidente do Senado não decidiu isso, vai ficar nas mãos do presidente do STF. Acabou agora aqui a última entrada, portanto, fechando mais um dia de trabalho, agora é 00h40. Tá bom, né? Porque chegou 3, tá suficiente. Desligar aqui a luz. Agradecer demais todo mundo que tá curtindo, acompanhando aqui o canal. Gente, cada like, cada compartilhamento, cada comentário ajuda demais. Muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando. Eu tenho tentado compartilhar o máximo possível dos bastidores do dia a dia, da reportagem. Isso ajuda a dar uma visão maior, geral, do que é ser jornalista de fato, do que é ser repórter. No meu caso, vídeo repórter. Acho que esse canal é importante, cumpre esse papel, sabe? De primeiro tirar um pouco do glamour que muita gente acha que trabalhar nessa área tem, mostrar um pouco da realidade, do pé no chão, do dia a dia, do hard news, da pauleira que é cansativo mesmo. Hoje, inclusive, eu nem consegui fazer muitas coisas aqui, nem sei qual o tamanho real desse vídeo, o nível de conteúdo dele, porque foi tão corrido que eu não consegui dar muita atenção aqui pra vocês. Eu espero que estejam curtindo. Na descrição do vídeo estão minhas redes sociais, me segue lá, deixe seu comentário e até a próxima. Apagar a luz, botar a máscara e vazar para casa. Valeu, galera. Fui. Tchau.